Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live, dessa vez da disciplina de Banco de Dados Aplicados. Eu sou o tutor Matheus Watanabe, responsável pelos cursos aqui na área de TI. Então vou estar aqui intermediando aqui essa live para vocês, já vou estar soltando a aula do professor Hudson, junto com o nosso coordenador de curso, o Gabriel Araújo. Então fique à vontade para estar interagindo no chat, vou estar ali no chat com vocês, vou estar deixando a lista de presença aqui na descrição da live e também fixada no topo do chat. Então no topo do chat ali vai ter um retângulo azul, né, um balãozinho azul. Clica ali, vai aparecer o link para vocês, só preencher ali a lista de presença. Fique à vontade para interagir no chat, como eu já disse. Se precisar estar entrando em contato aqui com a gente da universidade, pode entrar ali via WhatsApp pelo canal da TES. Se precisar falar com o tutor, monitor, acessa ali, né, o setor da monitoria, conversa ali com o monitor. Se for necessário, ele vai estar passando aqui para a tutoria o seu chamado. Então, fique à vontade, vou estar aqui soltando a aula. Então, tenha uma ótima aula. Eu volto no final aqui para estar fazendo o encerramento junto com vocês, viu? Muito obrigado. Boa noite, caros alunos, caras alunas. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Gabriel Araújo. Estamos aqui essa noite para mostrar para vocês um pouquinho da disciplina de Banco de Dados Aplicados. E para isso, eu convidei o professor, doutor, nosso querido, que já foi até mesmo coordenador de curso aqui do Centro Universitário na Unifatece, o professor Hudson Souza. Seja muito bem-vindo, professor, a palavra é sua. Olá, meus caros alunos. Olá, Gabriel, como vai, meu caro? Sim, eu já fui coordenador desse curso, no curso de ADS, curso de computação, de vários outros cursos que nós temos aqui, em ocasiões anteriores. Hoje vocês estão bem assessorados aí com o Gabriel, tenho certeza que ele está fazendo um ótimo trabalho. Mas vamos lá, pessoal. Hoje, então, nós temos aqui a missão, de darmos aqui uma aula ao vivo para vocês aqui, falando aqui sobre banco de dados aplicados, que foi um material produzido aqui pela professora doutora Gisele Alves Santana, tá? E, na época, ela estava trabalhando conosco, aqui desenvolveu essa apostila. Bom, o que eu vou fazer com vocês hoje aqui? Nós vamos focar principalmente aqui nas dois primeiros módulos, tá? Porque nós temos aqui para dar um start, na disciplina de vocês, certo? Visando aqui que os conhecimentos inicial dela é bem importante, tá? Dentro da nossa disciplina, a unidade 1, ela vai nos trazer aí os conceitos de transação, tá? E as suas principais propriedades aí, visando aí que o banco de dados, ele exige várias transações, que ocorrem ao mesmo tempo, então a gente tem que entender como que isso funciona, tá? Já na unidade 2, essa apostila aqui, ela nos fala sobre o controle
de concorrência dessas transações, né? Então, nós temos várias transações que estão ocorrendo simultaneamente aí. Então, nós temos que ter algumas técnicas aí para poder evitar conflitos. Né? Já a unidade número 3 dessa apostila, né, ela fala para nós sobre os principais tipos de sistemas de recuperação e técnicas de arquivo de log e checkpoints. Ou seja, quando alguma transação dessa dá algum problema, por exemplo, dá uma queda no sinal da internet, né, ou o banco cai no meio de uma transação, você está sacando um dinheiro no banco e caiu a tua conta. Né? Como que você vai recuperar aquele dado, aquele processo todo? Tá? E na unidade número 4, que são os principais mecanismos utilizados aí para garantir a segurança do banco de dados, né? Criptografias, controle de acesso, né? Entre outros. Mas então, vamos lá. Vamos rodar a nossa apostila aqui, nossa primeira unidade, vamos falar sobre escalonamento e transações. Bem, um sistema de banco de dados, tá, no momento em que a ação são atualizadas, né, há uma inserção, então uma remoção, certo, dos registros. E isso ocorre, né, de uma forma instantânea, tá? Então, quando você interage com o banco de dados ali, que está você e apenas um banco, somente um usuário e somente um banco, a transação, né, ela é feita de forma rápida, certo? Você fez uma transação, uma inserção, ou então uma alteração dentro de um comando, ele já aparece para você instantaneamente, tá? Se eu gravar, então, os dados, né, na primeira tela, acontece algum erro, tá? O registro da segunda tela ela pode ficar inconsistente. Ou seja, se você está fazendo alguma transação e ela te dá um erro, na sequência disso, tá, os próximos dados que virão após isso aqui vão estar inconsistentes, ou seja, vão estar incorretos, tá? Porque a primeira ação tua não foi bem executada, tá? Então, ela não foi gravada dentro do banco corretamente, ela está parada em algum lugar. Então, aqueles dados, aqueles valores não estão corretos mais. Tá? Então, sendo assim, é necessário que os dados da primeira tela sejam salvos com sucesso para só depois você executar a sua segunda tela. Tá? Então, vamos lá. Tá? Nós temos aqui os estados de transação, né? As suas prioridades, a CID, que é muito importante, né? E os nossos comandos SQL. Dentro, então, de um sistema gerenciador de banco de dados, que é o nosso famoso SGBD, né? Tá? Que ele permite que várias transações sejam executadas simultaneamente. Tá? Isso pode causar aí também alguns conflitos aí dentro de interesses entre as próprias transações. Para se assegurar a ordem da execução da transação dentro de um banco de dados, tá? Deve-se utilizar, então, um escalonamento, tá? Que indica a sequência cronológica de qual transação que vem primeiro uma após a outra. Tá? Se você embaralhar as transações, vai acontecer erros. Por quê? Tá? Digamos que você tenha 4 pessoas, usuários, mexendo em uma conta corrente. Tá? Os 2 primeiros vão lá, sacam dinheiro. O terceiro era para fazer um depósito, mas por algum motivo ele não fez. Tá? Caiu a internet dele, por exemplo, ele não fez. A hora que a 4ª pessoa vier fazer o saque, já não vai ter mais dinheiro. Tá? Então, você precisa ter uma hierarquia de ações para poder que saia tudo corretamente. Então, o que é um conceito aí de transação? Tá? Ele é considerado como uma unidade única e lógica ou de trabalho, né? Que a maioria das vezes é composta por várias operações ou ações elementares. Tá? Ou seja, qualquer cálculo lógico que for realizado aí de modo consistente dentro do banco de dados, ele é conhecido como uma transação. Tá? Então, uma ação lógica dentro de um banco. Uma das principais vantagens de uma transação diz respeito à alta eficiência, tá? Quando se tem a necessidade de trabalhar com grande quantidade de sequências de comandos.
pois as transações garantem que somente depois de todos os passos serem executados e serem bem-sucedidos, é que essa operação será devidamente salva dentro do banco de dados, ok? Então, você tem que fazer todas, tá? Você não pode deixar nenhuma dessas ações de uma transação para trás. Basicamente, as transações elas possuem algumas operações básicas, tá? Que nós vamos ver agora. A read, né, que é uma operação de leitura, certo? Então ela vai transferir os dados do banco de dados para dentro do buffer. Buffer, como nós sabemos, é um espaço de memória ali virtual onde os dados ficam temporariamente. Já o processo writing, que é um processo de escrita, tá? Então, ele vai fazer o contrário, ele vai pegar e transfere os dados que estão no buffer para o banco de dados local, tá? Então, quando você vai fazer a leitura, você tira do banco e passa para o buffer. Quando você vai fazer a escrita, você tira do buffer e passa para dentro do banco, tá? O que é o commit? É quando você efetiva essa transação, quando você fala para o banco, ó, banco, toda leitura e toda transação está ok? Então, pode salvar definitivamente dentro do banco. E um rollback é quando você faz uma abortagem, quando você aborta a transação, ou seja, você está fazendo alguma coisa como se você desse um Ctrl Z, né, no banco e ele retornasse a um estado anterior, tá? Existe até uma certa piada dizendo que dois rollbacks não eliminam um commit, tá? Ou seja, o commit ele é efetivo, ele salva dentro do banco. Não adianta depois do commit você querer dar um rollback, tá? Você tem que dar um rollback aqui antes do commit, antes de salvar definitivamente dentro do banco. Tá, então vamos aqui, nós temos mais a transação, né, devemos respeitar também alguns processos, algumas propriedades básicas, né, tá? Que é a famosa ACID, que é o quê? A atomicidade, a consistência e a integralidade e a durabilidade dos dados, tá? Vamos ver o que cada um desses processos, essas propriedades fazem. A relação à atomicidade. Cada transação deve ser executada em sua totalidade, tá? E não somente uma parte da mesma, tá? Ou é o tudo ou nada. Ou você conseguiu executar a sua transação inteira, ou o banco, ele recusa tudo. Se faltar uma parte, ele recusa tudo. A propriedade da consistência. Todas as regras e restrições definidas no banco de dados devem ser obedecidas, tá? Então, quando você colocar um conjunto de regras ali dentro, você não pode pular nenhuma delas ali. Ela vai ter que ser executada todas elas. A propriedade do isolamento. Garante que a execução de uma transação não seja afetada por uma outra transação, tá, que esteja sendo executada no mesmo momento. Principalmente quando nós temos transações de níveis de usuários, tá, diferentes, tá? O mesmo 3 usuários, por exemplo, querendo acessar uma mesma conta, tá? Então, um não pode entrar dentro do processo do outro. E a última propriedade, que é a da durabilidade. Assegura que os efeitos de uma transação efetivada ou confirmada, né, não seja desfeita. Ou seja, lembra quando nós tivemos o comando lá do commit? Então, que ele salva no banco? Ok, então depois que tiver tudo correto, você dá um commit, ele está salvo, ok. Tá? Você não pode chegar lá simplesmente e voltar para trás essa informação. Tá? Aí dentro da apostila aqui dentro tem vários exemplos, alguns exercícios falando para vocês aqui como que faz, alguns gráficos aqui também, umas figuras, tá? Vamos para uma segunda parte aqui, que seria a execução simultânea. Essa aqui é bem interessante também.
Um banco de dados multiusuários, tá, que permite que vários usuários acessem o banco de dados simultaneamente, tá? Tem se executado simultaneamente ou então concorrente com várias transações, tá? Que são, então, as transações concorrentes que nós conhecemos, tá? Seriam dois usuários querendo acessar uma mesma conta, uma conta corrente, por exemplo. Ok? Se os dois forem executar a parte de leitura, os dois puxaram o saldo, ok. Agora, se eles quiserem ter que escrever dentro daquela conta, né? Aí você já tem um controle de quem vai escrever primeiro e quem vai escrever depois. A leitura é ok, a escrita é controlada, tá? Isso para multiusuários. Alguns problemas que podem gerar, por exemplo, atualizações perdidas, atualizações temporárias ou leitura suja. O que é uma leitura suja? É um conjunto aí que retorna dados gerados por uma outra transação, tá? Então, o usuário A estava fazendo uma transação ali dentro e o usuário B foi querer fazer uma leitura. Ele acabou pegando não o dado original, mas sim parte dos dados que veio do usuário A. Resumos incorretos, leituras não repetitivas, tá? Então, todas essas coisas podem acontecer aí dentro de uma transação. Aí aqui nós temos aqui alguns exemplos de transações, tá? Transferimos de uma conta para outra, né? Aqui também nós temos mais uma transação que ela executa totalmente uma transação, depois ela executa totalmente uma outra. Mais para frente nós vamos ver que isso tem um nome e quando você executa parcialmente também tem outro nome. O melhor dos mundos é essa, ela entra e executa toda, tá? Depois ela executa outra. Então vamos falar um pouquinho agora aqui de escalonamento. O plano de execução são utilizados para definir a ordem da execução das transações, né? Que aqui nós temos aqui os planos seriais e os planos não seriais. O plano serial, todas as operações de transação são executadas sequencialmente, tá? Lembra o nosso banco aqui, ó? Uma transação ela é executada inteira sequencialmente. E depois vai para outra transação, ela é executada sequencialmente. Já a nossa transação do plano não serial, as operações das transações são executadas simultaneamente, tá? Então, ó, você tem no mesmo plano aqui, ela está executando a transação 1 com a transação 2, né? De planos diferentes. Depois aqui, essa transação está sendo executada simultaneamente com essa, ao mesmo tempo, ok? Não é uma primeiro, depois a outra. Nós temos transações sendo executadas juntas. Tá? E ainda nós temos esse modelo aqui, que você executa um pedaço aqui, vai para uma outra, executa outro pedaço, aqui ainda tem o choque das duas, certo? Aqui você executa uma, executa outra, depois volta para executar outra, tá? O macete aqui é que quando você pode ler duas juntas, mas você não pode escrever duas juntas. Tá? Mais para frente a gente vai ver isso. Tá, para garantir o resultado final, o ideal seria o plano garantisse a consistência dos seus dados. É utilizada, então, a técnica chamada de serialidade, ou escalonamento de planos. Esse é o nome que se dá para essa rotina. A ideia, então, aqui é fazer com que os planos não seriais se transformem em planos seriais. Os não seriais, aqueles que vêm tudo picado. Executa um pedaço, executa outro, e vai assim picando todos eles e vai executando todo mundo junto, certo? E o mundo ideal, então, é aquele que você executa um bloco inteiro, depois você executa outro bloco inteiro, tá? Para que não ocorra problemas. Porém, não são todas as operações que podem ser trocadas, tá? De qualquer maneira. Por isso, pode causar alguns conflitos aqui. No caso de você estar tentando transformar uma não serial em uma serial. Juntar os blocos, tá?
Resumindo, então, somente no caso em que se tem instrumentos de leitura, né, a read, a ordem de sua execução não importa. Então, você pode estar executando em vários momentos aí. Existem conflitos quando as operações são diferentes transações do mesmo item do dado, tá? São executadas pelo menos uma dessas operações de writing. Ou seja, quando você tem leitura, você não tem problema com elas. Agora, se você tiver um write, ou se tiver uma escrita dentro do banco, você está inserindo algum valor dentro do banco, aí pode te dar algum problema aí, quando você tem mais de um usuário ou de uma transação acessando o mesmo banco. Ok? Então, quando você tem leitura, está tranquilo. O problema é estar só na escrita. Você tem que tomar um certo cuidado aí com a ordem das transações. Então, vamos ver mais para frente aqui. Vamos ver o próximo capítulo, que é... Ô, professor. Oi. Só uma parada aqui. A Thaís lá comentou que a aula é ler a apostila. Achei que precisa explicar os exemplos na prática e não pular. Pessoal, é o seguinte, essa aula, no combinado com o professor Hudson, que seria mais a teoria. Nós não iríamos explicar de forma prática o banco de dados aplicados. Por quê? Nós dividimos duas aulas. Uma aula de revisão, tendo assuntos práticos, como que funciona, como tudo vai funcionar, e a aula ao vivo, que é essa que nós destinamos hoje, para que nós tenhamos exemplos da apostila, tá, pessoal? Então, isso é tudo programado. Não é porque o professor Hudson não quer explicar de certo modo questões práticas, beleza? Só esse questionamento, professor. Ok, pessoal. Tá, então, essa daqui vai ser mais uma visão geral, tá, sobre o que é, para vocês terem um entendimento sobre a disciplina. Né? Na unha mesmo aqui, vocês vão ver isso na próxima aula aí. Então, vamos lá. Vamos falar, então, um pouquinho sobre controle de concorrência, tá? Que, como você tem vários usuários entrando juntos, você tem que dar um controle para aquilo de algum jeito. Então, vamos lá. O sistema gerenciador de banco de dados deve permitir acesso concorrente a esses dados. Concorrência proporciona melhor tempo de resposta e eficiência computacional. Tá? Isso daqui é muito importante. Isso aqui deveria até estar grifado, isso aqui, ó. Por quê? Olha lá, o que a concorrência nos traz? Você tem um usuário apenas acessando o banco. Ele vai fazer um para depois chegar ao segundo, para depois chegar ao terceiro. Se você tem 10 usuários fazendo junto, tá? Você vai ter um tempo muito menor de resposta. Por quê? Você vai forçar tanto o seu processador ali, o seu gerenciador de banco de dados, a te dar mais retorno. Ok? Então, com isso, você vai diminuir o tempo de resposta e a eficiência do computador também. Claro, para que o servidor consiga te dar isso aqui de uma maneira eficiente, você precisa ter um bom processador e muita memória também disponível, ok? E até mesmo aí acesso ao banco, né? Boa linha de internet e tal, essas coisas todas. Ok? Entra mais na parte física da coisa. Definições de protocolo de bloqueio. A concorrência, tá? Ela pode ser definida como a propriedade de uma transação pode ser executada em paralelo a uma outra transação, tá? Com a execução de várias transações ao mesmo tempo, o processador pode ser compartilhado entre essas transações, melhorando, então, a eficiência global da máquina, já que a quantidade maior de tarefa é executada em paralelo, tá? Foi aquilo que a gente acabou de tratar agora. Tá? Com várias transações concorrendo ao mesmo tempo, torna-se necessário que o sistema monitore a interação entre as mesmas, tá? De maneira a evitar que haja aí uma concorrência, né, consequências aí dentro do banco de dados
que sejam violadas aí, tá? Isso, então, chama-se técnicas de bloqueio, ou locks. Tá? Nós temos até aqui um desenho de uma transação, como que ela deveria ser feita, né? O escalonamento, o gerenciamento dos seus dados, gerenciamento de recuperação e até mesmo o seu cache. Essa recuperação vai ser nos próximos capítulos à frente. Nós estamos aqui para cima ainda. E aqui é aquela ideia que eu tinha dito para vocês. Você tem um banco, né, um item aqui dentro, e você tem 4 transações ocorrendo simultaneamente. Tá todo mundo querendo acessar a ela. Então, se todo mundo for sacar o mesmo dinheiro, né, como que você vai fazer se ninguém depositou? Como que você vai saber o saldo? Você acabou de puxar um saldo, tinha dinheiro, mas o outro usuário já foi lá e sacou primeiro que você. Daí você vai olhar teu extrato, mas eu tenho o dinheiro aqui, está no meu extrato, e agora que eu fui sacar já não está dando saldo suficiente. Né? Como que isso acontece? Então, isso é o tratamento de dados. Tá? Então, aqui nós temos aqui várias camadas de leitura, de gravação, né? Quem que pode fazer, qual que é a ordem que cada um faz. Vamos falar aqui um pouquinho sobre bloqueio binário em múltiplos. As técnicas de controle de concorrência, também chamadas de protocolos de bloqueio, são utilizadas para garantir a propriedade de não interferência entre as transações, tá? Então, uma transação não pode nunca interferir no que a outra está fazendo. A maioria dessas transações garante, então, a serialização, tá? Que é a execução das transações de maneira serial, ou seja, ordenada. Executa todo um bloco, depois você vai executar o outro. Nas técnicas de bloqueio, geralmente uma das variáveis de controle é associada a um item de dentro do banco de dados. Está representando, então, o status de que esse item é uma relação a possível operação, tá? Que ele pode ser aplicado sobre ele. Tá? Bloqueios possuem 2 características fundamentais. Uma variável é associada a um item do dado, certo? E ela existe um bloqueio para cada item desses dados. Tá? Então, você tem uma variável, ela funciona assim, você tem uma variável ali dentro que ela vai te dar sempre se aquele item está bloqueado ou não, ele está liberado. É isso que ele fica fazendo. No bloqueio binário, a variável lock possui 2 estados, bloqueado e desbloqueado, certo? Então, aquela lock que a gente tinha visto anteriormente é esse caso aqui. Então, ela vai te falar se ela está bloqueada ou está liberado. As operações realizadas pelo bloqueio binário são indivisíveis, tá? Ela está bloqueada, ela bloqueia um item ou ela desbloqueia aquele item, certo? Aqui nós temos vários exemplos aqui dentro de como que isso ocorre. E o bloqueio múltiplo, tá? O item do dado bloqueado Perdão. O item de dado é bloqueado exclusivamente apenas na operação de escrita, tá? Todas as transações podem ler um determinado item do dado ao mesmo tempo. Apenas uma transação por vez pode escrever ou então atualizar aquele dado. Isso que a gente já falou lá atrás, tá? Que quando você tem leitura, todo mundo pode ler. É normal, todo mundo pode ler. O problema está na escrita. Tá? E aí você tem aqui a read lock, né, que é o bloqueio compartilhado, certo? Você tem a write lock, que é somente uma transação pode solicitá-la por vez, tá? E a unlock item, tá? Que é o desbloqueio daquele item específico do dado.
certo? Mais alguns exemplos aqui. Bloqueio em 2 fases. Essa aqui é muito importante, ela é muito utilizada, tá, pessoal? Essa aqui que a gente vai se basear bastante nela aí dentro do mercado de trabalho. As técnicas de bloqueio de 2 fases, também conhecida como o protocolo P2PL, tá? Ela controla a obtenção e liberação do bloqueio, tá? De forma que o escalonamento seja seriáveis, né? Então, lembra o que é o serial? Executar um bloco inteiro de uma vez para depois executar o segundo. Sendo a técnica mais utilizada aí dentro do seu sistema gerenciador de banco de dados. Aqui nós temos fases de crescimento e também temos uma fase de encolhimento. O que seria a fase do crescimento? É a obtenção do bloqueio, quando você está bloqueando alguma coisa. E do encolhimento é a realização da liberação do bloqueio. Ou seja, o crescimento bloqueia, o encolhimento desbloqueia. Tá? Então, você cresce e está bloqueado, quando você encolhe, você está desbloqueando. Tá? Nós temos até um gráfico aqui, que ele indica aqui a posição da onde que estão os seus crescimentos, o bloqueio, onde que acontece o commit, certo? Alguns termos também bem bastante utilizados aqui, que é o upgrade, que é o quê? É a transformação do bloqueio de leitura para uma escrita. Tá? Nós temos aqui o downgrade, que ele transformar num bloqueio de escrita para leitura. Então, um é o bloqueio de leitura para escrita e o outro é o de escrita para leitura. Ele inverte a ordem dos dois. Tá? Então, as seguintes regras devem ser obedecidas, né, para você poder fazer todo esse trajeto. Nós temos algumas regrinhas. Uma transação deve bloquear todos os itens aos quais será acessado antes de iniciar esse processo. Tá? Então, a transação deve conhecer todos os itens que ela vai utilizar, para depois ela bloquear. E após a liberação do bloqueio, a transação não pode adquirir mais bloqueios. Em uma transação, todos os operadores de bloqueio, read e write, tá? Eles precedem a primeira operação de bloqueio da transação. Então, ele vem antes. E uma grande desvantagem, nesse mundo tudo são flores, né? A grande desvantagem é que esse tipo de bloqueio pode também limitar a concorrência do seu sistema gerenciador de banco de dados. Ou seja, você está bloqueado, e às vezes você não consegue fazer a concorrência. Tá? E você cai a sua produtividade. Gabriel, pelo que eu lembro, era até aqui que a gente ia trabalhar. Tá? Perfeito, professor. Acho que a conclusão que ela está bem legível, né? Ela só está fazendo uma recapitulação do que a gente fez. Igual eu comentei, professor, acho que o intuito dessa live é mais mostrar uma parte teórica para os alunos, para que no dia da revisão, que vai acontecer provavelmente, pessoal, na semana que vem, nós mostrássemos de algo que fosse de forma prática, beleza? Então, acho que o recado foi dado. Oi? Ok. Então, acho que é isso, professor. Podemos encerrar por aqui? Sim, podemos. Então, tá bom. Então, um grande abraço para vocês, tá? Espero que tenha dado uma luz, o caminho aqui das pedras para vocês, tá? E na próxima aula, eu tenho certeza que vocês já vão conseguir fazer essa parte prática desse trabalho, tá? Não esqueçam de dar uma olhada também na sequência dessa apostila aqui, vocês vão ver também a parte de como material complementar. Aqui tem uma parte bem interessante aqui, cadê ela? Aqui, ó, a parte de falhas, né? Como que você consegue recorrer aqui às suas falhas, tá? Quando ocorre uma falha, como que você retorna isso para trás? Tá? Isso é bem interessante também. Dá uma boa lida desse material aí.
Exatamente. Gabriel, um grande abraço para você. Tchau, tchau, meus caros alunos, e nos vemos numa próxima oportunidade. Abraço. Obrigado, professor Hudson. Grande abraço. Pessoal, então, muito obrigado pela participação de todo mundo, tá? Nessa aula do professor Hudson, ministrada por ele. Quero aproveitar aqui, já. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, banco de dados aplicados ali, com o professor Dr. Hudson, também com o nosso coordenador de curso, Gabriel de Araújo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, aproveitado. Lembrando, não se esqueçam de preencher a lista de presença que está disponível na descrição da live e também no chat, fixada no topo do chat. Não se esqueça de entrar em contato com a gente também, sempre que necessário, ali pelo WhatsApp, ver o canal da Tesla. Você pode estar entrando em contato com a secretaria, financeiro, o setor de estágio, enfim, e também com a monitoria, principalmente, se você tem ali alguma dúvida acadêmica, pedagógica, pode estar entrando em contato com a gente. Se necessário, a monitoria vai estar passando o seu chamado para o tutor. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado. Vejo vocês numa próxima oportunidade. Tenham um ótimo descanso, tenham ótimos estudos, viu? Tchau, tchau.